Dois assuntos que eu quero trazer à baila nesse vídeo. O primeiro, inclusive, eu comentei ontem na live que eu participei, de que o Botafogo não tem, pelo menos o projeto do Botafogo, é que o time não tenha titulares. Na verdade, os titulares são aqueles que pertencem a um grupo de 16 jogadores. Para cada partida, 16 jogadores no máximo que pode entrar em campo. Os 11 mais as substituições. Entretanto, esse número pode até aumentar, porque pode ser 20 jogadores que deverão ser indicados como titulares. Um vai substituir o outro, fazendo a mesma função, entretanto com missões específicas no campo. Exemplo, Tiquinho é o titular. Quais são os reservas do Tiquinho? Ou aqueles que podem substituir o Tiquinho com a mesma qualidade técnica? Eduardo poderá ser. E não tem o Tiquinho, entra o Eduardo e vai fazer a mesma coisa que o Tiquinho faz. Entretanto, na hora do jogo, tanto o Tiquinho quanto o Eduardo têm missões específicas. Contra os adversários diversos, têm missões específicas. Então, hoje não podemos dizer que os titulares, por exemplo, na lateral esquerda, quem é o titular? Hugo ou Cuiabano? Não tem, os dois vão estar preparados para jogarem da mesma forma, com missões específicas em cada jogo. Isto é muito interessante pelo seguinte: nós ficamos presos sempre a um jogador. Se aquele jogador não jogar, vai acontecer, não vai ter mais isso. O Botafogo Way é esse aspecto. Quando ele for buscar um jogador lá no sub-20, aquele jogador ele vai ter a mesma condição de fazer o que aquele que é chamado de titular no momento faz. Ele tem menos técnica e tudo mais. Por enquanto, nós estamos nesse aspecto. Entretanto, o elenco do Botafogo está sendo qualificado para atender essas exigências do técnico. E o técnico vai ter liberdade para escalar quem quer que seja. Machucou, entrou um outro, não tem perigo nenhum. Agora, tanto o titular como o reserva, eles podem entrar em campo, cada um no seu modo, e não jogarem naquele dia bem, porque aí entra o elemento ser humano. O ser humano nem sempre está em condições de trabalhar contento, de fazer as coisas a contento. Pergunta aí para uma doceira quantas vezes, às vezes, ela precisa para dar o ponto num doce e erra a mão. Aí tem que pegar, desistir, fazer um outro, e por aí todas as profissões são assim. É um motorista que entra para dirigir e hoje ele não está bem, está irritado no trânsito. Jogador é ser humano, é isso, e não é questão de passar pano. Então, esse aspecto nós podemos explicar assim, a grosso modo, ao torcedor. Existem aqueles mais técnicos que explicam, Tem aí o nosso querido Fabiano Bandeira, tem o Caboclo, tem que explicam tecnicamente qual é esse processo de 4-4-2, 4-2-4. Eu não me meto nisso porque é enrolar a minha cabeça, quanto mais daquele que está chegando agora e não entende nada de futebol. Então, o importante é saber que hoje o Botafogo está formando um elenco sem especificar titulares. Então, num jogo pode entrar tanto fulano de tal quanto o Beltrano e eles vão jogar da mesma forma.
com a mesma parte técnica. Entretanto, o desempenho pode ser errado e aí não tem o segundo tempo para entrarem nessas substituições. Outro caso é o seguinte: eu estou ouvindo falar muito negócio que o Botafogo está devendo, já disse, o Botafogo deve muito mais. Empréstimo da XP, empréstimo de não sei quem, empréstimo da Ecoval, está lá no balanço de 2023. Isto não é bom. O torcedor comum fica preocupado com isso, porque são empréstimos da SAF que são avalizados pelo Textor. O CPF do Textor que está lá, e ele, quando faz isso, quando uma pessoa tem um capital, um dinheiro e tudo mais, ele utiliza esses empréstimos para fazer um capital de giro, folha de pagamento, pagar uma fatura e tudo mais, e são empréstimos realizados para pagamentos rápidos, não é para pagamento daqui a 10 anos, 20 anos, ou vai ficar devendo. Não, eles pegam, aí se não pagam na época, aí pegam outro empréstimo e vão levando a vida assim, porque vida financeira de uma empresa, de um clube, quando é levado a sério, não tem perigo nenhum. O ruim é quando não se paga. E era assim que acontecia com o Botafogo. Então, empréstimos para capital de giro, que por enquanto o Botafogo não tem capital de giro. Não tem ainda capital de giro. Vai ter, claro, quando começar a ganhar, entrar mais receitas, né? Prêmios de competições, vendas de jogadores e tudo mais, isso acaba. Mas, de qualquer forma, sempre precisará ter um aporte externo para que se cumpram as responsabilidades civis. Então, é importante que nós saibamos disso. O Botafogo está em pleno vapor. O Botafogo está em plena ascensão. O equilíbrio vai existir em pouco tempo, em menos tempo do que nós imaginamos. Você acha que se o Botafogo tiver que fazer o CT, não vai ter que ter um aporte extra para que possa fazer o CT? Ou o Botafogo está entrando dinheiro à revelia para que possa pagar? Não. Você quer ver uma coisa? O nosso co-irmão lá da Lagoa vai fazer um estádio de futebol. Ele vai recorrer a quem? Ao BNDES, à Caixa Econômica, porque esse aporte, por mais empoderado que o clube estiver, ele não tem, porque qual empresa hoje que pode tirar 300 milhões dos cofres e fazer isso? Não tem agora. Tem nome, tem garantia para dar um banco, para que o banco aporte esse dinheiro e ele vai pagando mensalmente, bota a dívida para daqui a 5 anos e vai pagar. Então, torcedor, eu falo como torcedor, não é momento de a gente se preocupar com o negócio de dívida do Botafogo. Isso tudo pertence à faixa escândalo, porque vai aparecer uma porção de gente aí falando que está devendo, que está na pindaíba, está não sei o quê, porque derrubar a moral de alguém é a coisa mais fácil que tem. Agora, falar a realidade de peito aberto, poucos fazem, a não ser aqueles que amam de quem está sendo falado. Nós amamos o Botafogo? Amamos. Então não corrobore aos faladores de que o Botafogo estará pior. Não está. O Botafogo está sadio. Tanto é que nós vamos disputar esse ano todas as competições com muita galhardia. Se nós vamos nos classificar na Libertadores da América, depende dos jogos que nós vamos fazer. Se nós ganharmos todos os jogos que tem pela frente, nós vamos nos classificar. Se ganharmos dois e empatarmos um, vamos nos classificar. Copa do Brasil é a mesma coisa. Se na noite que formos disputar com Vitória, o nosso time estiver bem posto, bem treinado, vai ganhar o do Vitória.
Agora, pode perder? Pode, aí é menos uma competição. Aí vai falar assim, poxa, vamos sair da competição. Toda vitória e toda derrota tem um valor intrínseco. Às vezes, nas derrotas, nós temos as melhores e maiores lições de nossas vidas. E acontece isso também com uma empresa, com um clube de futebol, porque a vida, ela não é tão fácil assim como nós pensamos que seja, mas precisa ter o quê? Administração, controle, direção e planejamento. É esse papo que eu queria trazer para hoje, mais o terceiro vídeo, porque para mim a vida sempre será um show. E com o Botafogo será mais show ainda. Tá? Um abraço e até o próximo vídeo. Arena Botafoguense com Norton Nascimento. Botafogo no coração e Botafogo na cabeça. Uau! Fogo!